Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemunhando e hoje nós vamos conversar sobre os artigos 7, 8, 9 e 10 do livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e pelo Flávio Gomes e publicado pela Companhia das Letras. Esse vídeo faz parte de um projeto de leitura conjunta que eu estou fazendo com o Darwin do canal Seleção Literária. Aí no box de descrição vai ter link para tudo que eu mencionar aqui, o canal do Darwin tá lá, o vídeo de introdução para esse projeto de leitura que eu fiz e que o Darwin fez também vão estar linkados aí. E o Darwin e eu resolvemos que o melhor jeito da gente conversar com o nosso público a respeito do que a gente está lendo nesse livro é fazer vídeos alternados. Então, um mês o Darwin vai fazer vídeos sobre os artigos que a gente leu e no outro mês eu vou fazer o vídeo. Depois dos vídeos introdutórios, a gente já teve um vídeo do Darwin falando dos artigos de 1 a 6. E hoje eu vou falar dos textos 7 a 10. Eu queria agradecer todo mundo que topou participar dessa leitura conjunta, tá sendo muito gostoso. Antes de começar a falar dos verbetes que me cabem, do 7 ao 10, eu queria fazer um elogio aqui ao vídeo do Darwin, que falou dos primeiros artigos, e das minhas impressões também. Eu achei que esses 6 primeiros artigos, apesar de terem sido escritos por autores diferentes, trouxeram uma abordagem semelhante e um pouco mais formal. Em termos de estilo, eu digo. E eu acho que isso tem a ver com não serem artigos que tratam de questões culturais como foco, né? Apesar disso aparecer de uma forma um pouco mais paralela. São verbetes que trazem números muito bacanas para a gente conseguir se situar nesse debate. Fala um pouco, ou bastante, sobre a localização geográfica dos africanos que vieram para o Brasil. E é um tapa na cara, porque é aí que a gente reconhece, que a gente percebe o quanto a gente não estuda, o quanto a gente não tem noção, o quanto a gente não conhece nada a respeito das pessoas que vieram para cá, dos seus povos, das suas culturas e das suas regiões originais. Tem um desses 6 primeiros artigos chamado Africanos Livres, que é mais jurídico. E os demais, eles são ligados à demografia, à questão populacional, numérica, de deslocamento, de migração. Então eles vão falar principalmente de que regiões do continente africano vieram os principais grupos de desembarcados no Brasil. Me parece que esses 6 primeiros textos agradariam mais a pessoas que estão ligadas à pesquisa nessa área. Eles são um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais acadêmicos do que os que eu vou falar hoje. Também são artigos muito bons para professores que estão querendo preparar uma aula a respeito desses temas. E uma coisa que me ajudou muito nessa leitura desses 6 primeiros textos foi imprimir os mapas que eu encontrei pela internet. Eu vou deixar o link de todos eles aí no box de descrição, mas esses mapas me ajudaram a entender os fluxos, né? Os fluxos do tráfico de escravos, as distâncias, as quantidades de pessoas, olha só, e as regiões para onde eles iam também, porque nada é tão simples, né, quanto veio um monte de gente da África para o Brasil. Não é assim. Veio um monte de gente de um monte de lugares para um monte de lugares. E esses mapas para mim foram fundamentais. Eu estou guardando eles dentro do livro e sempre que eu preciso eu recorro a eles. Quem for ler, eu recomendo que faça isso também. Ou, claro, tem aí no celular, no computador, à mão esses links que eu vou deixar aí embaixo para poder consultar. Uma coisa que o Darwin trouxe no vídeo dele, e eu acho fundamental, foi uma reflexão essencial a respeito do racismo atual, que é muito forte e às vezes é muito velado também. Às vezes não, às vezes é explícito. Em fevereiro de 2019, a gente teve alguns casos que tiveram muita repercussão. Tivemos o caso de um assassinato de um jovem negro de 19 anos no supermercado Extra, no Rio de Janeiro. O nome dele é Pedro Gonzaga. Ele foi morto por um mata-leão de um segurança, muito mal preparado. Foi, assim, uma tragédia e uma falta de responsabilidade e uma atitude racista por parte do segurança. E também teve um caso de desrespeito extremo e agressão, também uma imobilização por mata-leão, num cliente negro chamado Crispim Terral, empresário de 34 anos, numa agência da Caixa Econômica Federal em Salvador, na Bahia.
Houve outros também. No carnaval a gente acabou vendo a Mangueira campeã das escolas de samba no Rio de Janeiro, e a Mangueira trouxe uma reconstrução narrativa da história do Brasil, tirando do centro dessas narrativas os heróis tradicionais, oficiais, entre aspas, né, brancos, ricos, e colocando no centro dessas narrativas as pessoas pobres, as pessoas negras, os indígenas, todo mundo que nos livros não aparece muito. Então, assim, é um tema que está muito, muito fervilhante para a gente pensar. Quando eu fiz o vídeo de introdução, algumas pessoas me perguntaram a respeito da utilização do termo escravo, que eu evito, eu procuro falar sempre escravizado. No geral, o movimento negro hoje reivindica que a gente não fale escravo, porque escravo dá uma ideia de permanência. Tipo, é como se a pessoa já tivesse nascido naquela condição de escravo. Ele é um escravo. E escravizado, você percebe que a pessoa foi escravizada, ou seja, ela foi obrigada a entrar nessa condição. Não é uma condição comum ou natural. Então, por isso, o tempo todo eu procuro usar escravizado, embora às vezes escape escravo, peço desculpas. Às vezes eu uso até para não repetir muito palavra. E tem mais um outro conceitinho, ou dois, que eu queria colocar aqui, que eu acho que o pessoal do grupo, do WhatsApp, gostou bastante. Eu vi esse conceito na minha graduação com a professora Leila Hernandes, que é especialista em História da África. E ela faz uma diferenciação entre dois processos que ocorrem no continente africano. O primeiro processo, o mais antigo, cronologicamente falando, é o processo de roedura, que vai do século XV ao século XVIII, e é justamente essa ideia de que o litoral da África vai sendo roído pelas bordas, porque os europeus eles só vão chegando no litoral e estabelecendo ali entrepostos comerciais, feitorias, tráfico de escravizados e de alguns gêneros como aguardente, tabaco, por exemplo. Mais tarde, no século XIX principalmente, período do imperialismo e do neocolonialismo, o que vai acontecer é outro processo, que ela chama de rasgadura do continente africano, porque os europeus vão realmente agora entrar, ou seja, rasgar o interior da África, principalmente em busca de mão de obra, em busca de matéria-prima e de mercado consumidor e de terra, de recursos e de riqueza no geral. Ambos são processos violentos. Então vamos aos artigos, porque o vídeo vai ficar grande, né? Vamos lá. O primeiro artigo chama-se Alforrias, e quem escreveu foi o Eduardo França Paiva, que é um professor da UFMG, especialista em História Cultural da Escravidão e em Mestiçagens. Eu acho que eu comentei aqui no vídeo de introdução, mas eu vou falar de novo. Aqui no livro, no dicionário, a gente tem no final uma partezinha sobre os autores. E aí cada autor tem um parágrafo explicando a formação deles ou qual é a atividade atual em termos profissionais. Então é daí que eu tô tirando essas informações, tá? As alforrias, que é do que trata esse artigo, são documentos de libertação dos escravizados. E nesse artigo, o Paiva mostra como a alforria é um elemento intrínseco ao processo de escravidão. Enquanto tem escravidão oficial, tem alforria também. Quando a escravidão é oficialmente extinta, a alforria também acaba. Eu achei interessante que, além de falar da alforria das pessoas negras, ele falou também da alforria das pessoas indígenas. Porque no comecinho da colonização, no primeiro século, a escravidão indígena era mais comum, ou a escravização indígena era mais comum. A partir do fim do século XVI e do século XVII, se avoluma esse tráfico de escravizados vindos do continente africano, e com isso aumenta também o volume de alforrias, o número de alforrias. E é legal porque ele fala que além do aumento numérico das alforrias, acontece também uma diversificação de como essa libertação acontecia. Podia ser uma liberdade comprada pelo escravizado, podia ser uma liberdade legada em testamento pelo senhor, podia ser uma liberdade prometida sob algumas condições, negociada entre senhores escravizados. E essa negociação geralmente se dava por causa de bons serviços prestados, por fidelidade ou por afeição, entre aspas, entre o senhor e o escravizado. E isso demonstra que existiam formas de resistência que não eram necessariamente violentas. A resistência violenta chama mais atenção, né? Ela é mais impactante. Assassinato de senhores, rebeliões,
automutilações, abortos, suicídios. Mas é importante a gente saber que também existiam outras formas de resistência não violentas, como as negociações, as próprias fugas dos escravizados e as formações de quilombos são exemplos de formas não violentas. O Paiva destaca o papel que as mulheres tinham nesses números de alforria. Tinha muitas mulheres africanas e crioulas, que é o termo que ele usa, que conseguiam essa liberdade, e isso alimentava a formação de uma classe livre, diversificada, mestiça e urbana, cada vez mais engrossada por uma população feminina. Então as cidades e os mercados ganham uma nova cara a partir desse avolumamento, desse aumento das alforrias. Os centros urbanos ficam mais dinâmicos e mais diversificados em termos de produtos e serviços, surgem novas formas de organização familiar, de expressões linguísticas e religiosas, a mobilidade social passa a fazer parte do cotidiano brasileiro e tudo isso foi ainda mais potencializado a partir do momento em que se descobre ouro e pedras preciosas, em especial ali na região das Minas Gerais. Um dado que eu achei muito impressionante é que na década de 1780, 2/3 da população livre de Minas Gerais era de forros e de filhos de forros. Forros são as pessoas que foram alforriadas. Quando vai se aproximando do século XIX, lembrando que a abolição oficial da escravidão se dá no final do XIX, em 1888, então à medida que a gente vai se aproximando da abolição, o número de alforrias vai explodindo, começa a aumentar muito. Inclusive com alforrias coletivas, muitas alforrias derivadas da Guerra do Paraguai, porque muitos escravizados foram para a Guerra do Paraguai como soldados, e aí quando voltavam recebiam a alforria como prêmio. E ele traz mais alguns dados importantes, interessantes. Por exemplo, a partir das alforrias surge uma novidade, que é a pessoa ex-escravizada, né, a pessoa forra, às vezes se tornava senhora de escravos depois de se libertar. Isso reflete o quanto a estrutura escravista se arraigou de uma forma fortíssima, né, no Brasil, de uma forma profunda, a ponto de pessoas que passaram por aquela situação altamente degradante e horrorosa reproduzirem a violência de que foram vítimas. E ainda tem a questão do racismo, porque ainda que essas pessoas forras fossem senhoras de escravos, elas não tinham como apagar a cor da sua pele, né? Como modificar a cor da sua pele. Então eles traziam na pele o estigma da escravidão. Eles nunca seriam vistos em condições de igualdade com senhores brancos. Eu gostei desse texto do Paiva, eu achei objetivo, mas também com várias reflexões colocadas pontualmente ao longo do texto, bastante rico em informações, mas sem ser cansativo, e trouxe informações diversas a respeito de regiões diferentes do país, da situação das mulheres forras, das camadas livres da população, e eu acho que o grande mérito é que isso acaba relativizando, acaba saindo um pouco daquela polarização que a gente vê na escola entre senhores versus escravos e ponto, como se não existisse nada no meio. E existe uma camada livre, às vezes pobre, às vezes nem tanto, e que está lutando para sobreviver também. O artigo 8, por enquanto, é o meu favorito de todos, chama-se Amas de Leite e foi escrito pela Lorena Feres da Silva Teles, que é uma pesquisadora que desenvolve doutorado nas áreas de História Social da Escravidão e de Relações de Gênero e Maternidade no século XIX. E eu gostei muito porque eu li esse artigo no mês de março, que é o mês da mulher, então assim, casou direitinho, eu amei. Para pensar as relações de gênero dentro do sistema escravocrata brasileiro, a autora propõe a reflexão acerca da experiência das mulheres africanas e das suas descendentes no mundo do trabalho, e especialmente no trabalho doméstico. Então, quando ela vai falar das amas de leite, nesse artigo, ela vai falar a respeito das mulheres que eram levadas para dentro da casa grande, mulheres que ou estavam grávidas ou que tinham acabado de parir seu bebê, tinham leite e acabavam servindo como babá e ama de leite das crianças da casa grande, das crianças dos senhores. Então, nesse verbete,
Telles vai se debruçar sobre esse tema das amas de leite, que comumente são vistas como mulheres doces, mulheres benevolentes e muito devotas aos seus senhores, mas ela vai analisar quais são os impactos que essas mulheres sofreram na sua experiência de maternidade, porque ela tinha o filho dela, né? Ela tinha os filhos dela para cuidar, e ela era obrigada a cuidar dos filhos dos outros, dos senhores, e é claro, nas formas de exploração dos seus corpos. As escravizadas do ambiente doméstico, que ficavam no ambiente doméstico, elas tinham que lidar com uma dualidade muito grande. Por um lado, por estarem mais próximas da família, elas também geravam bastante intimidade para o bem e para o mal. Então era muito comum que essas mulheres sofressem ataques e humilhações por parte das senhoras e dos senhores. Ataques de raiva, ataques sexuais, estupros. E por outro lado, elas acabavam recebendo alguns privilégios também. E é óbvio, são privilégios em comparação com os escravos que não viviam na casa grande, né? Com os escravos externos. Melhor alimentação, a possibilidade de alforria geralmente era mais alta também. E uma coisa que eu não tinha pensado antes era justamente que essa atividade de ama de leite, ela gerava uma restrição a respeito da maternidade da própria mulher, da própria ama de leite. Existia uma crença, não necessariamente verdadeira, de que o leite das mulheres negras era mais forte, era mais robusto e mais abundante do que o das brancas, o que justificaria, muito entre aspas, essa exploração na cabeça do pessoal daquela época, né? Imagina que, no mínimo, essas amas de leite eram afastadas da sua família, do seu filho recém-nascido, para ir cuidar das crianças na casa grande, que não eram dela. E os próprios bebês da ama de leite eram bastante negligenciados, né? Ficavam bastante negligenciados por estarem afastados da mãe e por não receberem delas todo o cuidado necessário. Então recebiam menos leite materno ou, às vezes, nenhum leite materno. Ela conta aqui no artigo que faziam tipo uma papinha de farinha com água. Isso não alimenta ninguém, né? Não nutre um bebê. Por vezes esses bebês eram desmamados precocemente, muitos deles eram abandonados e acabavam morrendo. Os abandonados naquela época chamavam de expostos. E é claro que, como os outros escravizados, as amas de leite também eram vistas como mercadoria. Existem anúncios de aluguel dessas mulheres feitos por senhores em jornais da época para famílias que necessitariam desse serviço. Um aspecto curioso que eu achei desse artigo é que ele fala que no século XIX começou a haver no Brasil um monte de políticas higienistas e sanitaristas e começou a haver acusações altamente racistas de que o leite das mulheres negras seria transmissor de doenças mais do que o das brancas. Isso passou a ser visto como um grande mal, um grande perigo para a nação. A autora acaba nos contando também alguns casos específicos de algumas mulheres que se rebelaram contra essa situação e que resistiram das maneiras que estavam ao seu alcance, né? Algumas fugiram, algumas ignoravam o choro do bebê da senhora, algumas esfregavam pimenta no bico do peito para a criança não pegar o leite. E como eu falei, geralmente essas mulheres enfrentavam a dualidade do afeto intenso, geralmente das crianças de quem elas cuidavam, né? E do outro lado, as violências que elas sofriam, separação dos filhos, exploração dos seus corpos, exaustão. Cuidar de várias crianças não é fácil, né? E nos documentos a que a gente tem acesso sobre as amas de leite, as fotografias estão entre as principais. Com certeza vocês já viram alguma fotografia de ama de leite. Nesses registros a gente consegue ver muito bem o silenciamento que era feito em relação a essas mulheres. Nas fotografias elas são sempre anônimas. É aquela coisa ela é quase da família, sabe? Então é interessante para a gente pensar a condição da mulher e da mãe lá naquela época de escravidão e o que será que mudou e o que será que permaneceu hoje. O artigo 9 chama-se Amazônia Escravista e foi escrito pelo Flávio dos Santos Gomes e pela Lília Schwartz, os dois organizadores do livro. O Flávio, historiador especialista em escravidão, e a Lília, antropóloga e historiadora. E esse artigo é muito informativo, ele é cheio de datas, nomes, lugares, números, então não cabe eu ficar repetindo isso aqui.
É um texto bacana para quem quer estudar especificamente o tema da Amazônia escravista. Eu acho que o que mais chama atenção é que quando a gente pensa em Amazônia, a gente não pensa em escravos africanos. A gente pensa em pessoas indígenas que foram escravizadas, né? A região norte ela é muito conectada com as questões indígenas, com vários povos indígenas. Mas a escravidão negra e africana existiu lá e bastante. Porque a escravidão negra e africana foi onipresente em todo o território português, em todo o território brasileiro, né, na época. Essa escravidão se deu mesclada entre os povos negros e os povos indígenas. Todo esse processo deu-se a partir de políticas do Estado português e de algumas empresas que se interessavam por lucrar no tráfico de pessoas. E assim como em outros lugares, os fluxos de pessoas, seja pessoas escravizadas, seja de colonos, variavam ao longo do tempo, principalmente com as atividades econômicas que se praticavam ali, com a intensidade e com a produtividade dessas atividades. Um dado interessante é que, por causa da localização, os portos da região norte do Brasil operavam no sistema triangular de comércio, que era muito mais comum nas regiões caribenhas, lá na América Central, um pouco pegava também a América do Norte. O tráfico triangular nada mais é do que uma troca de mercadorias entre os três continentes, americano, europeu e africano. Enquanto que nas regiões Nordeste e Sudeste, que a gente costuma estudar mais na escola, esse tráfico esse comércio se dava de forma bilateral. Então, só de um lado para o outro, do continente africano para o americano e do americano para o africano. E por causa da localização também, houve uma diversificação da origem dos africanos que vieram para o Brasil, aumentou o número de ocidentais e de centrais, africanos que vieram da África Ocidental e da África Central. Outro dado muito legal é o da grande influência dos rios da região. A parte de ocupação econômica ali na região norte se dá fundamentalmente em torno dos rios. Não só na região norte, se você for pensar no Brasil inteiro isso acontece, mas na região norte os rios têm uma importância toda especial. O artigo é bem legal, consegue trazer algumas particularidades da região amazônica e também alguns pontos em comum com as outras regiões brasileiras em termos históricos. O texto consegue trazer o peso que a escravidão africana teve para aquela região, para o povoamento e para a colonização daquela área, e menciona também alguns cultivos que foram desenvolvidos lá. E o último artigo que eu vou analisar aqui hoje com vocês, o 10º, chama-se Associativismo Negro e foi escrito pelo Petrônio Domingues, que é pesquisador na área de História e professor na Universidade Federal de Sergipe. O associativismo nada mais é do que formas de associação e de reunião entre os pares, então no caso a gente está falando entre os próprios negros, associações de pessoas negras, as quais aconteciam das maneiras mais diversas. Então você tinha maltas de capoeira, você tinha terreiros de candomblé, e essas duas formas especificamente foram intensamente perseguidas. E a gente tinha também algumas que eram aceitas socialmente falando, como as irmandades religiosas, que ficavam sob a égide da Igreja Católica, e algumas associações de ajuda mútua. E todas essas associações tinham por objetivo, e agora eu vou, abre aspas, vou citar o autor, satisfazer necessidades sociais, econômicas, culturais, religiosas e humanas de um segmento populacional que vivia em condições adversas. Lembrando sempre que após a abolição oficial da escravidão, em 1888, essas necessidades todas absolutamente não se resolvem. Mas a liberdade dessas pessoas que estavam escravizadas antes acaba possibilitando novas formas de associação. As associações de pessoas negras iam desde a Guarda Negra da Redentora, que tinha por objetivo defender a monarquia, até o Clube Republicano dos Homens de Cor, que defendia as ideias republicanas contra os monarquistas. Olha só, duas correntes políticas contrárias, E tinha também algumas associações bem interessantes de cunho previdenciário, cunho beneficente ou de auxílio mútuo. Então, que buscavam garantir assistência médica, auxílio funeral para todas as pessoas que participavam dessas associações. No campo cultural havia grêmios literários, grupos musicais, escolas. Aí alguns desses grupos forneciam atividades de lazer e atividades culturais como recreação, dança. Os grupos carnavalescos eram muito, muito fortes, ele destaca isso no texto.
prática esportiva, às vezes tinha palestra, competições, excursões, concursos, apresentações literárias, teatrais, musicais, homenagens a ícones negros, alfabetização. Então eram grupos muito variados. Esse associativismo negro era bastante diverso e bastante completo. E eu achei muito bacana porque o texto ele não traz só associações que aconteciam no período da escravidão, mas traz também algumas que aconteciam no período da liberdade. A partir do momento em que o Brasil vira república, 1889, um ano depois da abolição, os grupos de pessoas negras, de associações de pessoas negras, explodem, assim, muitas associações começam a surgir. E uma organização fundamental, eu acho, de ser mencionada é a Frente Negra Brasileira, fundada em 1930. E ela é importante pelo tamanho que ela tomou. Ela tinha 60 sucursais e também pela estrutura, porque os caras conseguiam manter escola, biblioteca, salão de beleza, local para jogos e divertimentos e artes, assistência jurídica, serviços médicos e etc. Essa frente chegou a publicar um jornal chamado A Voz da Raça e conquistou algumas vitórias no campo do direito civil. Chegou a obter até permissão para virar partido político, mas foi num momento muito ruim. Eles não conseguiram atuar nessa área como partido político, porque foi exatamente no período da ditadura do Getúlio Vargas, que é o Estado Novo, de 1937 a 1945. E apesar de as associações não terem desaparecido no período do Estado Novo, acabaram por perder muito da sua força reivindicativa, né? Sobreviveram principalmente os clubes e as escolas de samba. Outras dignas de menção, eu acho que são a União dos Homens de Cor, já nas décadas de 1940 e 50, e o Teatro Experimental Negro. Com o golpe militar de 1964, boa parte dessas discussões de cunho racial foram silenciadas e as associações se reduziram em número e em força por conta do autoritarismo. É apenas a partir das décadas de 70 e 80, com a reabertura democrática, que essas associações voltam a ganhar poder, que os movimentos associativos se rearticulam e se reorganizam. O movimento negro unificado marca essa nova fase, que é uma fase bastante engajada na denúncia do racismo e na sua criminalização, que vai ser oficializada na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição atual, no reconhecimento das comunidades quilombolas, na obrigatoriedade de ensino das culturas afrodescendentes e africanas e indígenas, na defesa das políticas de ações afirmativas e na ressignificação de símbolos. Por exemplo, a data comemorativa, por excelência, deixa de ser o 13 de maio para ser o 20 de novembro, que é a data da presumível morte do Zumbi dos Palmares. Vou ler mais um trechinho, ó. As associações labutavam por construir espaços autônomos de sociabilidade, política, cultura e lazer, e como denominador comum, guardavam a preocupação com o progresso moral, intelectual, cultural e social do negro. Então, acho que esse artigo mostra que as pessoas negras, seja em momentos de escravidão, seja em momentos de liberdade, nunca deixaram de lutar por seus espaços de direito, criando vários laços de solidariedade, de cidadania, de identidade, mesmo que esses laços lhes fossem ou lhes sejam atualmente, né, oficialmente negados. Oficialmente ou socialmente negados. Tratam-se de experiências de ação e de resistência coletivos. Então esse artigo eu também amei. Acho que meus dois favoritos dessa vez foram o das Amas de Leite e esse do associativismo negro. Gente, a leitura tá muito boa. No mês que vem, abril, o Darwin vai lançar o próximo vídeo com alguns outros artigos aqui, tá bom? Os próximos. Muito obrigada pela companhia aqui de vocês. Espero não ter falado demais, mas é que tem muita coisa boa nesse livro e eu quero dividir com vocês. Deixa um comentário aí pra mim, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão se interessando pelo tema. É um tema muito importante. Não se esquece de dar um joinha se você gostou. E um beijo, a gente se vê no próximo.